Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então vamos dar sequência nas nossas aulas nesse período de, de contingência. Já informando vocês, nossas provas acontecerão entre o dia 27 e o dia 1º, se não me falha a memória. Mas isso eu confirmo com vocês melhor. E com certeza o professor Joel vai passar as instruções para vocês e ela deverá ser feita de modo online, ok? Eu acredito que vocês não terão muita dificuldade. Basicamente é seguir o conteúdo que nós tratamos durante essas aulas, desde o nosso primeiro dia de aula até a data de hoje. Então hoje a gente vai trabalhar a figura do assistente técnico e dos usuários da perícia contábil. Então vamos para a nossa aula. Então, falando de assistente técnico e suas funções e atribuições. Antes, a gente precisa lembrar, antes de pensar na figura do assistente técnico, devemos lembrar quem é a figura do perito nomeado. Quem é o perito nomeado? Então, é o perito contador. Vou pegar aqui nosso marca-texto. Perito contador, regularmente registrado no Conselho Regional, que exerce atividade pericial de forma pessoal, devendo ser profundo conhecedor, por suas qualidades e experiência, da matéria a ser periciado ou do objeto de perícia. Então, o perito contador ele é designado pelo juiz em perícia contábil judicial. E daí a gente encontra a figura do contratado, que é quem atua na perícia contábil extrajudicial. E o escolhido é aquele que exerce o âmbito na função arbitral. Dentro então do processo pericial a gente vai encontrar de modo mais rotineiro a figura do perito nomeado ou perito designado pelo juiz. Ele vai ser o responsável por responder aos quesitos das partes e do juízo. Então ele vai auxiliar nesse processo de resolução do litígio através das respostas fundamentadas, como a gente já viu anteriormente. E quando que surge essa necessidade? Quando que surge a necessidade de um perito estar executando essas respostas? Sempre vai servir quando existe um questionamento, uma necessidade e é uma tarefa requerida que se destina a produzir uma prova técnica a fim de suprir uma eventualidade com um objetivo determinado. Então, sempre quando em um processo judicial um juiz acaba sentindo a necessidade de um profissional com conhecimento técnico para auxiliar ele na resolução do litígio, ele vai poder então nomear um perito para essa atividade. E também pode vir de uma das partes. Uma das partes sente a necessidade de alguém com profundo conhecimento técnico para auxiliar na resolução. Essa parte pode solicitar, ou algumas vezes também, ambas as partes podem solicitar o perito, a nomeação de um perito. Lembrando, quando essa nomeação vier por parte das partes, vai ser definido a critério do juiz. Se o juiz tiver entendimento que nos autos já exista elementos de prova ou elementos decisórios suficientes para embasar ele em sua decisão, ele dispensa a nomeação do perito. Mas ele, sentindo essa necessidade, ele vai nomear o perito. E também a gente vai poder encontrar
um perito sendo contratado por partes. A parte autora ou a parte réu podem, segundo o Código de Processo Civil, nomear um perito, nesse caso denominado perito assistente. Lembrando, esse perito assistente ou assistente técnico, ele é de caráter facultativo, não é obrigatório que as partes o façam. Mas, dependendo do objeto da perícia, é altamente recomendável. Então aqui é um pequeno exemplo de como ficaria uma possível divisão de atividades em uma demanda fiscal. Poderia ficar sujeito à perícia. Então o juiz sente a necessidade de um perito para auxiliá-lo na sua decisão. Ele vai então nomear um perito contador. Feito isso, o Código do Processo Civil permite que ambas as partes façam a contratação de assistentes técnicos. Então, nesse caso, o perito contador seria a figura nomeada pelo juiz. A gente poderia ter um perito assistente nomeado pelo fisco, contratado pelo fisco, né? Nomeado acho que não seria o melhor termo, mas agora que já ficou no slide, vamos deixar desse jeito. E a outra figura seria o perito assistente nomeado pelo contribuinte. Então a gente teria 3 peritos atuando, um sendo o oficial, perito contador ou perito nomeado, e os outros 2 assistentes técnicos, ok? Lembrando, o perito assistente ou o assistente técnico, ele tem as mesmas qualificações, as mesmas prerrogativas, as mesmas atribuições do perito nomeado. Não é por ter esse nome assistente técnico que a qualidade do seu trabalho ou o seu nível de conhecimento seja maior. Não é isso. É apenas a forma de contratação e a forma de atuação que é diferente. Então, quem é o assistente técnico? Então, o perito contador assistente é o contratado e indicado pelas partes nas perícias contábeis, em processos judiciais e extrajudiciais, e inclusive no âmbito arbitral. Então, é aquele perito que vai auxiliar a parte que o contratou. Então, igual no caso do fisco aqui, pode ser um auxiliando o fisco e outro auxiliando o contribuinte, cada um buscando a resolução do litígio de forma que favoreça ou de forma que traga as respostas a favor do seu contratante. Então, as atividades do assistente técnico devem ser obrigatoriamente desempenhadas também por um profissional formado em ciências contábeis, com registro em Conselho Regional de Contabilidade do seu estado, igualzinho ao perito nomeado. A única diferença, o perito assistente não necessariamente precisa estar no cadastro do Tribunal de Justiça. O perito nomeado precisa estar constando no cadastro dos peritos desse tribunal. Perito assistente, não tem essa necessidade. É somente que ele seja um perito formado em ciências contábeis e devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade do estado que ele está atuando. E quem garante, quem é a prerrogativa que permite a contratação do assistente técnico? A gente volta então lá na figura. A contratação está tratada no artigo 465 do Código de Processo Civil. Tá ok? O que diz então o Código de Processo Civil? Primeira parte, o artigo 465 em si, é a possibilidade do juiz solicitar o perito.
Então, o juiz nomeará o perito especializado no objeto da perícia e fixará de imediato o prazo de entrega do laudo. Aqui daí vem a prerrogativa das partes. O que as partes podem fazer durante esse processo? Então, parágrafo 1º. Incumbe às partes, dentro de 15 dias contados da intimação do despacho de nomeação do perito. Então, após a nomeação do perito, as partes têm 15 dias para fazer essas 3 possíveis atividades. Primeira, a gente até viu na aula passada, não foi esse que a gente viu na aula passada, desculpa. Primeira, arguir o impedimento ou suspeição do perito, quando for o caso. Então a gente já viu em sala de aula, isso foi até nas aulas presenciais, quando um perito ele está impedido legalmente, impedido técnico e cientificamente e suspeito para atuar em um caso. Então ele pode indicar essa possibilidade sobre o perito. Segunda, indicar o assistente técnico. Aqui surge a possibilidade de cada parte nomear e efetuar a contratação de um perito para lhe auxiliar nessa disputa e aí já com preferência na atuação do assistente técnico apresentar os quesitos que a gente viu na aula passada, tá ok? E no capítulo desse artigo é tratado do prazo de entrega para o laudo. Então, quando a gente fala é tratado o prazo de entrega, é que o juiz deve obrigatoriamente indicar um prazo, mas esse prazo não é definido, fica a critério do juiz. Por qual motivo? Como ele vai definir esse prazo? Então, fica a critério do juiz por grau de complexidade ou grau de dificuldade de execução do processo pericial. Processos mais difíceis, mais longos, com uma matéria mais complicada a ser analisada, o juiz obviamente vai tratar prazos maiores. Perícias mais simples, o juiz tende a trabalhar com prazos menores, mas obrigatoriamente já na nomeação. A gente já vem batendo nessa tecla há várias aulas com vocês, né? A obrigação de que vocês tenham não, o juiz tenha o prazo definido já na nomeação. Então, o juiz designará o tempo necessário para a elaboração do laudo, de acordo com o seu entendimento e sua sensibilidade sobre a dificuldade do que o perito poderá encontrar. Lembrando, a maioria dos juízes já passaram por casos semelhantes, por experiências semelhantes, principalmente em algumas áreas da justiça, como a justiça do trabalho, e já conhecem a dificuldade que um perito encontra na execução do seu trabalho, ou conhecem o tempo médio para executar uma determinada tarefa. Então ele já com a sua expertise já acaba definindo um prazo que não vai gerar problema para o perito. Mas e se esse prazo for insuficiente? Lembrando, o perito pode solicitar a prorrogação de prazo através de petição. Aí sempre na figura da petição. E lá no parágrafo 1º a gente viu as 3 possibilidades que as partes têm, sendo uma delas, uma das principais, é a contratação de um assistente técnico. Então lá no parágrafo 1º ele abre parágrafo 1º e tem 3, vamos ver, não, item 2, desculpa. Ele pode então renomear
renomear não, contratar esse assistente técnico. Mas essa contratação é totalmente opcional, não é obrigatório, até por ser um profissional caro. Então, processo mais simples, processo com valores mais baixos, as partes dificilmente vão querer contratar um assistente técnico. Processos mais delicados, processos mais complicados, a tendência é que efetivamente as partes contratem um assistente técnico. Quando não contratado, quem pode atuar como assistente da parte, mas não como perito, assistente como assistente técnico, é o advogado para fazer a elaboração do quesito. Mas lembrando, a gente viu na aula passada a figura dos quesitos impertinentes. Então a gente tem que tomar um cuidado muito grande para que o advogado não peticione nenhum pedido que vá a ser caracterizado impertinente. Lembrando, os principais motivos para impertinência é o quesito que foge do objeto da discussão ou que trate do mérito da discussão. Entrou nesses dois critérios, são tratados como quesitos impertinentes, ok? E também, a apresentação de quesito não é obrigatória. Vai de cada parte sentir a necessidade de apresentar eles ou não. Então, a gente já sabe dessa possibilidade de contratação, a possibilidade de atuação por parte do assistente técnico. Agora a gente vai falar um pouquinho da função do assistente técnico. Então, a primeira função do assistente técnico é defender a parte que o contratou já por meio da elaboração dos quesitos. Foi contratado, toma ciência do processo, entra em contato com o perito nomeado e já trabalha na formulação de quesitos que busquem auxiliar a defender a sua parte. E claro, sempre feito com rigor técnico. Então, usando conhecimentos da profissão contábil para a elaboração dos quesitos, para não caírem no risco dos quesitos impertinentes. E também se colocando à disposição do perito nomeado. Então, o que eu falei, entre em contato com o perito nomeado já para auxiliar no trabalho, auxiliar nos processos de diligência e execução dos procedimentos da perícia contábil. Ah, mas isso é para auxiliar, para facilitar a vida do perito? Não, não tem nada a ver com isso. Na verdade, é com a função de buscar material para o seu embasamento técnico-científico, uma vez que, discordando do perito, ele assim poderá emitir o seu parecer técnico. Então, se a opinião do assistente diverge do laudo pericial, ele pode então, com embasamento técnico também, com o mesmo rigor, mesmo controle, mesma figura dos papéis de trabalho que o perito nomeado tem, o assistente técnico vai ter que se utilizar para elaboração do seu parecer. Então, cabe ele ainda elaborar parecer pericial contábil conforme preceitua o parágrafo 1º do artigo 477 do Código do Processo Civil, sempre que a parte assim achar necessário, ou seja, sempre que ele, perito assistente, e o seu contratante achar que algo é divergente em relação ao laudo. Então, o artigo 477 diz o seguinte: o perito protocolará o laudo em juízo no prazo fixado pelo juiz e
pelo menos 20 dias antes da audiência de instrução e julgamento. Parágrafo 1º. As partes serão intimadas para, querendo manifestar-se sobre o laudo do perito, no prazo comum de 15 dias, podendo o assistente técnico indicados às partes, em igual prazo, apresentar o respectivo parecer. Então, respeitando o prazo do juiz, então ali o juiz sempre vai denominar um prazo que seja 20 dias antes da audiência, seja de conciliação ou de julgamento. De conciliação não, né? De instrução ou de julgamento. E as partes não satisfeitas com esse laudo poderão, dentro dos 15 dias, fazer a contestação através do parecer pericial contábil, que é o relatório final do assistente técnico. Então aqui é o resultado final do assistente técnico. Mas isso ocorre quando? Então somente quando as partes acharem necessárias e julgarem a existência de respostas divergentes daquela que o perito o fez. Tá ok? Então, quais são as atribuições do nosso assistente técnico ou do assistente técnico? Então, as atribuições do assistente técnico são, primeiro, auxiliar a parte na elaboração dos quesitos. Aqui é um papel bem importante, já que essas respostas vão poder auxiliar no processo de argumentação por parte dos advogados das partes, ou da parte que o contratou, né? Então, com essas respostas, eles vão poder efetivamente buscar um entendimento que possa favorecer o seu cliente. Segundo, o segundo é auxiliar o perito na busca de elementos para a elaboração do laudo pericial contábil. É poder auxiliar, o poder auxiliar é poder trabalhar em conjunto com o perito nomeado para obtenção de elementos de prova, obtenção de elementos para sustentação do parecer e do laudo. No caso do perito, vai ser somente o do laudo. O assistente vai auxiliar, então, visando ou um laudo em conjunto, a gente vai ver daqui a pouquinho, ou visando a figura do seu parecer pericial com suas respostas aos quesitos, podendo permitir, então, a contestação do laudo ofertado pelo perito nomeado. E terceiro, elaborar o parecer pericial contábil de acordo com a parte que o contratou. Então, sempre esse parecer pericial vai ter que ter um aceite pelo seu contratante. Jamais um profissional vai entregar um relatório que não passou pelo crivo do seu cliente. Nesse caso, principalmente pelo advogado do seu cliente. Até pelo fato que esse pode prejudicar no andamento do processo judicial, pode prejudicar o julgamento do juízo em relação ao seu cliente. Tá ok? Então, no caso do primeiro item, que trata na elaboração dos quesitos, o assistente deverá se atentar por item 17 da NBCTP 01. Lá, item 17. O perito contador assistente que assessorar o contratante na elaboração das estratégias a serem adotadas na proposição de solução de acordo de demanda cumprirá, no que couber, os requisitos desta norma. É indiferente que ele tenha que buscar a resposta
favorecendo o seu cliente, ele jamais vai poder seguir um caminho que não seja o indicado pela NBC-TP 01. Então não pode faltar o rigor técnico-científico para a sua para a elaboração do seu parecer pericial. E alguns casos não são tão comuns, mas existem. Até a própria normativa da NBC-TP tenta buscar esse consenso, mas existe a possibilidade de laudo consensual. O que é a figura do laudo consensual? A elaboração do laudo consensual é aquele laudo elaborado em conjunto com os assistentes técnicos ou uma equipe de peritos e é assinado por todos sem ressalvas. Ou seja, chegam a um consenso sobre a matéria que é o objeto da perícia. De modo bem simplista, o laudo consensual é um laudo onde todos os 3 peritos assinam em conjunto, indicando que os 3 chegaram ou chegam na mesma conclusão ou na mesma resposta para os quesitos ofertados. Então, o assistente técnico tem essa opção, a opção do laudo consensual, e de comum acordo com a parte que o contratou. Ele só vai poder fazer o laudo consensual se a parte que o contratou permitir, aceitar. Para isso, o laudo ele tem que estar muito conciso, muito objetivo, de difícil contestação. E permitindo, a parte permitindo essa assinatura, ele pode então assinar o laudo pericial contábil em conjunto com o perito. E nesse caso ele vai ter que seguir 2 itens da NBC-TP 01, que são os itens 30 e o item 81. Então vamos dar uma olhadinha em cada um deles. Item 30. O perito contador assistente, ao apor a assinatura em conjunto com o perito contador em um laudo pericial contábil, não pode emitir parecer contrário ao laudo. Faz todo sentido isso, né? Fica um pouco estranho você, assistente técnico profissional, que assina em conjunto com o seu companheiro de profissão, atestando as mesmas respostas, e depois apresenta contestação ou um laudo que vá contra a sua própria resposta. Uma vez você assinando consensualmente com o perito, você está concordando, e depois você entrega um parecer questionando, o seu trabalho fica em xeque. E o item 81, quando se tratar de laudo pericial contábil assinado em conjunto pelos peritos contadores e peritos assistentes, há responsabilidade solidária sobre o referido documento. Feito então esse laudo e assinado pelos assistentes, os assistentes respondem da mesma forma que o perito nomeado. Eles são solidários perante esse documento emitido no âmbito jurídico. E caso o laudo pericial contábil tenha sido elaborado por profissional de outra área sem formação em ciências contábeis, o assistente técnico não poderá assinar com o perito nomeado. Então, seguindo o item 29 da NBC-TP 01. O perito contador assistente não poderá afirmar laudo pericial quando o documento tiver sido elaborado por leigo ou por profissional de outra área, devendo, neste caso,
apresentar um parecer pericial contábil sobre a matéria investigada. Então, o perito nomeado não é um contador ou apresenta elementos de parecer conjunto. Até a gente já viu atuações, possibilidades onde mais de uma área profissional é empregada nesse laudo. O perito contador assistente não pode assinar em conjunto. Ele só pode assinar em conjunto quando o laudo pericial contábil for de matéria exclusiva contábil, aí pode ser feita a assinatura em consensual. Tendo mais de uma matéria em discussão, o perito deixa de ter essa possibilidade e deve apresentar o seu parecer. Ah, mas ele é consensual. O parecer vai seguir as mesmas linhas de raciocínio, mas vai ter que ser apresentado um parecer sobre a matéria. Então a gente passou pelo cenário lindo, maravilhoso, onde os peritos concordam sobre suas respostas. Obviamente, no nosso mundo as coisas não são 100% flores e podem ocorrer as divergências entre os peritos. Então, havendo divergência do laudo pericial, o perito contador assistente transcreverá o quesito objeto de discordância, a resposta do laudo e seus comentários. Finalmente, sua resposta devidamente fundamentada. Puxa, então quando não existe consenso, o perito nomeado vai fazer o seu laudo, o perito assistente vai fazer o seu parecer, o assistente vai responder todos os quesitos novamente? Não. Então, o parecer pericial ele vai acabar englobando somente aqueles quesitos que foram objeto de divergência, onde eles não chegaram em um consenso. Então, por isso, ele vai transcrever somente o quesito da discordância, a resposta que o perito nomeado deu e fazia seus comentários sobre a resposta e indicando qual seria a sua posição com a sua fundamentação técnica. Ele vai tentar, como que eu posso dizer, invalidar a resposta do perito nomeado, justificando essa invalidação e trazendo a sua resposta para efeitos da elaboração do parecer. Então, sempre que houver divergência entre os peritos, serão consignados no auto do exame das declarações e respostas de um e de outro, e cada um redigirá separadamente o seu laudo, e a autoridade nomeará um terceiro se este divergir de ambos. A autoridade poderá mandar proceder um novo exame por outros peritos. O que basicamente quer dizer nesse caso? É o caso temido do pedido de segunda perícia. Então, os 3 pareceres não estão satisfatórios, não trazem segurança ao juízo. A primeira coisa que ele vai fazer é pedir esclarecimento. Muitas vezes a resposta não ficou clara, não que a resposta não ficou satisfatória, então ele só pede: me esclareça o quesito X. Eu não entendi a sua resposta. Claro que ele não vai escrever dessa maneira, né? Mas ele vai pedir: eu não entendi a sua resposta, por favor, me explique melhor. E quando não é possível nem com o pedido de esclarecimento, o juiz pode pedir uma segunda perícia. Aí é nomeado um novo perito para fazer um novo exame sobre o objeto em discussão.
Aí vem a tristeza para o perito nomeado, porque ele não recebe na integralidade os seus laudos. Ele vai receber a parcela que o juiz entende que lhe é devida pelas respostas aceitas. Então aí vem o perigo da divergência entre perito nomeado e perito assistente. Quem pode ser o mais prejudicado é o perito nomeado, pelo recebimento apenas parcial e a possibilidade do pedido de segunda perícia. Aqui eu montei um pequeno quadro comparativo do perito nomeado e do perito assistente. Então vamos falar primeiro da figura nomeação. Quem nomeia ou quem contrata? Perito contador, juiz. Perito assistente, quem indica são as partes, certo? No quesito confiança, perito contador é o profissional de confiança do juiz. Perito assistente é o profissional de confiança das partes. Com relação a impedimentos e suspeições, perito contador, sim, ele está sujeito às regras do impedimento e suspeição. Perito assistente não se aplica figura de impedimento e suspeição, salvo alguns casos que a gente viu em sala de aula, mas na grande maioria dos motivos elencados pela NBC-TP 01, o perito nomeado ele é sujeito, o assistente ele não está sujeito. Então, o perito contador não é obrigado a confabular com o perito contador assistente. Não existe obrigação nenhuma dessa consonância, desse entendimento entre eles. Sobre a figura do laudo, ou do resultado final do trabalho. O perito contador emite laudo técnico, artigo 433 do CPC, e o perito assistente emite parecer sobre o laudo ou sobre a matéria em exame, artigo 433, parágrafo único do Código de Processo Civil. Quem que vai substituir em caso de necessidades? Morreu. Meio drástico, né? Falar morreu. Mas pode acontecer. Não, ele deixou de cumprir suas atividades. Perito contador é substituído por decisão única e exclusiva do juiz. E o perito assistente pode ser substituído pela parte que o contratou. Até meio claro. Figura dos pagamentos, os honorários. Perito contador. Quem é responsável por providenciar pagamentos? O juiz, através da aprovação da petição de honorários, de solicitação de honorários. Já o assistente, os honorários é acertado diretamente com a parte que o contratou. E em termos de contestação do perito contador sempre vai ser as partes. E o perito assistente não tem contestação do seu laudo. A única coisa que ele pode ou não ser aceito, nada mais do que isso. Então aqui é um breve comparativo entre o perito nomeado e o perito assistente, certo? Agora a gente vai passar para a discussão final da nossa aula, hoje é uma aulinha mais curta, apesar da cobrança daquela 1 hora de aula, haja gogó pra gente. Vocês viram e mexem, já devem ter me visto rouco. Minha garganta desde aquela primeira semana de gravação nunca mais voltou a ser a mesma.
Não que minha garganta já seja a mais privilegiada do mundo, eu não sou a pessoa de fala mais alta, mas venho sofrendo bastante. Mas é um aprendizado. A gente já está até acostumando agora com essa videoaula, mas eu não vejo a hora de voltar para a sala de aula, uma vez que eu acho que a interação com vocês acaba sendo muito melhor, muito mais rica. A gente tem possibilidade de discutir muito mais assuntos. Então, quem são os usuários da perícia? Então, de acordo com Akin, os usuários básicos que utilizarão as informações geradas pela perícia são, primeiro, juízes. Então, a primeira figura que se utiliza, se baseia na perícia contábil, são os juízes. Segundo, obviamente, os advogados das partes envolvidas na disputa e também as partes. São os três usuários da informação da perícia contábil. Então, primeiro, o magistrado precisa de informações técnicas de determinada área para afirmar opinião sobre um assunto e assim tomar sua decisão, apontando a parte que tem o direito sobre um litígio. Aqui a gente fala quem tem o mérito na causa. Segundo, os advogados que defendem as partes envolvidas utilizarão os resultados encontrados no laudo pericial como base para buscar a verdade de seus clientes e defender os interesses de seus contratantes. E por último, as partes envolvidas no processo são os mais interessados nas informações apresentadas no laudo, que porque através deste que se conhecerá o vencedor de um litígio, uma disputa judicial. Então, esses são os três principais usuários, na verdade os três usuários, basicamente, que demandam o trabalho da perícia contábil. Tá ok? Então, por hoje, a gente termina por aqui. Então, ficamos com a nossa aula um pouquinho mais curta. 40 minutinhos acho que já é para uma videoaula tanto quanto extensa. Próxima aula, a gente vai abordar a parte da execução da perícia. Então vamos adentrar em processos um pouco mais práticos. E sobre a aula de hoje, vou deixar algumas questões objetivas como atividade, seguindo aquele mesmo padrão. Uma semana para entrega e também já para vocês irem ensaiando essas questões para o exame de suficiência para a finalidade das questões de perícia contábil. Espero que essas questões que vocês venham executando possam auxiliar vocês na busca da aprovação quando sair a nova data do exame, né? Lembrando, todos vocês que se inscreveram no exame, o exame foi suspenso por prazo indeterminado. Ele não foi cancelado, tá? Que fique bem claro isso. Ele só vai ter uma nova data, apenas esperando passar esse problema da pandemia do coronavírus. Espero que seja o mais rápido possível. Eu não estou mais aguentando dar aula atrás de um computador. Eu quero estar em sala com vocês. Tá ok? Então, muito obrigado. Bons estudos, pessoal.